Boa noite, gente. Eu tô gravando essa aula para quem não conseguiu acompanhar a nossa aula online agora em tempo real. Meu nome é Luana, eu vou estar dando continuidade à matéria que a Patrícia iniciou com vocês, Anatomia e Fisiologia, tá? Eu sou enfermeira, atuei nos primeiros anos após a formação na UTI cardíaca por alguns anos. Depois atuei um pouquinho no pronto-socorro, unidade básica. No momento eu trabalho no Centro de Atenção Psicossocial com saúde mental. Anatomia e Fisiologia, essa matéria que a gente vai estar abordando agora, né? Uma matéria bastante teórica, né? Cheio de nomes e tal, mas assim, o principal é a gente entender a estrutura do sistema e a função do sistema. Às vezes, durante a explicação tem alguns detalhes, né, que são necessários para que a gente entenda melhor, mas esses detalhes não vão ser cobrados para vocês. De vocês, o que vai ser cobrado é sim estrutura, anatomia, um pouquinho de cada sistema, o que faz parte e a função que esse sistema desempenha dentro do nosso organismo, tá? Assim, vamos iniciar o sistema tegumentar hoje. Por esse primeiro slide, o que a gente consegue perceber, né? A gente tem a imagem de um corpo humano com os músculos à mostra e esse homem está segurando ali uma cobertura. Exatamente isso. Essa cobertura é o nosso sistema tegumentar. Então, é o revestimento do nosso corpo, a cobertura do nosso corpo, isso é sistema tegumentar. Nesse segundo slide, a gente tem uma foto da nossa pele. O sistema tegumentar é o quê? Consiste no quê? Em pele e órgãos anexos a essa pele. Então, nesse desenho, a gente tem a nossa pele, que é formado por algumas camadas e por um conjunto de tecidos. Então, assim, a pele, muita gente pensa que ela é um tecido, mas não, a pele é um órgão. A pele é o maior órgão do nosso corpo. O maior órgão é a pele e é um órgão por quê? Porque é um conjunto de vários tecidos, né? E essa pele é esse revestimento externo todo que a gente tem no nosso corpo. Aqui nesse desenho, a gente tem as camadas da pele. Então, assim, a primeira e mais superficial, que é a epiderme. Logo abaixo a gente tem a derme e a gente tem a hipoderme, que é o que fica abaixo da derme. Nós temos aqui no desenho terminações nervosas, temos glândula sebácea, responsável pela produção de sebo, glândula sudorípara, que é aquilo que é o mais importante de órgão anexo à nossa pele, tá? E a gente vai estudar cada um desses. O que é sistema tegumentar? Sistema tegumentar é pele mais órgãos anexos. Quais são os órgãos anexos? Pelos, unhas, glândulas sudoríparas ou glândulas de suor ou glândulas sebáceas e receptores especializados. E a gente vai ver cada uma dessas estruturas. Então, a gente sabe que sistema tegumentar é pele mais órgãos anexos à pele, órgãos acessórios. Isso é sistema tegumentar. Função desse sistema no nosso organismo: proteção. Por quê? A nossa pele protege, é a primeira camada de proteção do nosso corpo. Protege contra substâncias nocivas, micro-organismos nocivos. Por isso a importância da gente ter uma pele íntegra, né? Sem machucados, sem lesões. Porque quando eu tenho um corte, um machucado, uma lesão na pele, eu tenho uma porta de entrada para micro-organismos que podem estar invadindo, causando uma inflamação local ou até uma infecção. Então, a minha pele precisa estar íntegra, né, para proteger, para fazer essa função
de proteção, proteção contra agentes externos. Outra função da pele, regular a temperatura corporal. Como assim? Quando nós fazemos um exercício físico ou quando nós estamos num ambiente mais quente, a nossa temperatura corporal tende a aumentar. Então, eu estou correndo, a minha temperatura do corpo aumenta. Eu estou num ambiente que está muito quente, a minha temperatura do corpo aumenta. Temperatura do corpo alta afeta o metabolismo das células, afeta o funcionamento do organismo. Então, o meu corpo precisa, quando ele está numa temperatura elevada, ele precisa voltar à temperatura normal. Como é que o sistema tegumentar age aí para que o corpo volte à temperatura normal? As glândulas sudoríparas, que são aquelas que eliminam suor, elas percebem que elas precisam secretar o suor. E aí esse suor fica na superfície da nossa pele. E esse suor, ele vai ser evaporado. Quando ele é evaporado, a pele perde calor. Perdendo calor, a temperatura abaixa. Então, é automático. Quando eu estou num ambiente quente ou após uma atividade física, que a minha temperatura sobe, eu tenho o suor. O suor, porque o líquido na superfície corporal, quando absorvido, elimina calor. Eliminando calor, baixa a temperatura do corpo. Um exemplo, um bebezinho quando ele nasce molhado. E aí, rápido, a enfermeira ali, a equipe, os técnicos pegam esse bebê e enrolam ele num pano, porque ele não pode ficar molhado. Enquanto esse bebê estiver molhado, ele vai estar perdendo calor. Por quê? Porque o líquido vai estar sendo evaporado e a hora que o líquido evapora, perde calor. Então, embrulha o bebezinho, enxuga ele para ele não perder calor, por causa dos líquidos. Então, o suor é essa forma de regulação da temperatura. O suor que é expelido através das nossas glândulas sudoríparas que estão ali na nossa pele, no nosso sistema tegumentar. Identificar estímulos, outra função. Por exemplo, estímulos de temperatura, tato, pressão e dor. Estímulos de temperatura, a gente já falou, o ambiente quente, esse sistema identifica isso. Tato, quando alguém toca na gente, nós percebemos também. Pressão, a gente também percebe. Dor, por exemplo, uma vacina, uma injeção, olha o calibre daquela agulha, como ele é pequeno. E quando a agulha entra na nossa pele, a gente sente aquilo, porque a nossa pele tem vários estímulos para a gente poder identificar essa dor na hora que a agulha entra. Então, isso se resume em função do sistema tegumentar: proteção, regulação da temperatura corporal e identificação de estímulos externos. Estrutura da pele. A pele, então, é formada pela epiderme, derme e a camada abaixo, hipoderme. Um desenho aí da primeira e mais superficial das camadas dos tecidos, que é a epiderme, logo abaixo a derme, que já vai ter tecidos mais consistentes, e logo abaixo também a hipoderme, onde vão ter as células adiposas de gordura. Tá, começando pela epiderme, epitélio escamoso estratificado queratinizado. Então, assim, é o primeiro epitélio. Ele é queratinizado porque ele é cheio de células que produzem a queratina, que vai ajudar na manutenção da minha pele. A epiderme, ela é uma camada superficial, mas ela é constituída, ainda que seja superficial, de 4 a 5 camadas de células. Essa epiderme, ela fica mais espessa na palma das mãos, na planta dos pés, pela maior fricção. Então, assim, quanto maior contato que eu tenho, maior vai ser a fricção, o atrito da minha pele, e isso vai estimular a produção de queratina. E daí, naquela região, a epiderme vai se tornar mais espessa, mais grossa.
Principais células da epiderme, queratinócitos. Esses queratinócitos, eles acumulam queratina, que é uma proteína que protege a pele. Então, lá na epiderme, na primeira camada da pele, eu tenho queratinócitos, que são responsáveis pela produção de queratina que mantém a qualidade da minha pele. Além de queratinócitos, aqui é uma figura dos queratinócitos. São células epiteliais que se tornam queratinizadas, impermeável à água, tá? Então, um desenho de um queratinócito ali. Também a outra célula presente lá na epiderme são os melanócitos. Melanócitos, eles produzem melanina e melanina dá pigmento à pele, a cor da pele. Então, alguém que é mais moreno tem mais melanina do que alguém que é mais claro. Então, a melanina é produzida pelos melanócitos, que estão na primeira camada e mais superficial da nossa pele, que é a camada epitelial da nossa pele, né? Epiderme. Aí a gente tem um desenho também dos melanócitos ali na nossa epiderme, que produzem a melanina, que é essa substância que dá pigmento, que dá cor à pele. Aí a segunda camada da nossa pele, que é a derme. A derme, ela é formada por tecido conjuntivo, fibras elásticas e colágenas. Essas fibras proporcionam força, extensibilidade e elasticidade. Então, assim, características da derme, essa extensibilidade e essa elasticidade. Extensibilidade é a capacidade da pele de alcançar o seu tamanho máximo, a extensão dela. E elasticidade é a capacidade que ela tem de se esticar, de se adaptar às situações. Então, assim, exemplo de situações em que a pele precisa ser elástica. A gente tem a gestação, né? Então, vai crescer o bebê e a região abdominal da mulher vai ter que ter na derme essa capacidade de elasticidade. Situações de edema também, acúmulo de líquido no corpo gera edema. Então, esse edema faz um aumento do órgão que está edemaciado, que está inchado. Então, esse órgão inchado, ele também vai precisar que a derme dele tenha essa elasticidade. E obesidade, pessoas que antes eram magras e que engordaram, elas também precisam dessa elasticidade na derme para que essa derme, né, comporte aquele aumento ali que teve. Ela só comporta esse aumento através da elasticidade. Essa figura, gente, é a figura de uma gestante, onde a derme dela não teve a elasticidade suficiente, essa falta de elasticidade gerou essas estrias aí, né? Então, muitas vezes, nesse período de gestação, precisa de uma hidratação a mais para que essa elasticidade da pele seja aumentada. Um exemplo de edema também, edema, acúmulo de líquido. Então, esse acúmulo de líquido nesse pé aqui, ele provocou um aumento do tamanho desse pé e essa derme precisa se esticar, ter essa elasticidade. Muitas vezes pode acontecer dessa derme não comportar um edema, não aguentar esse edema e aí a pele se rompe, fazendo com que extravase líquidos também, porque essa propriedade de elasticidade não estava presente ali ou não foi suficiente para suportar esse aumento. Tá, na nossa derme, né? Então, assim, eu já falei que ela é mais espessa, ela é mais grossa nas mãos, na palma das mãos e na planta dos pés. Contato dos pés com o chão, o contato das mãos com tudo que a gente pega faz com que a derme nesses locais se torne mais espessa, mais grossa, né? E também tem locais onde a derme é menos espessa. Então, assim, nas nossas pálpebras, na bolsa escrotal, essa derme é mais fina, é menos espessa, é mais delicada.
Na parte inferior da derme, a gente tem tecido conjuntivo denso, pelos, nervos, glândulas sebáceas e sudoríparas. Então, ali na hipoderme, agora, que é a camada abaixo da derme. Abaixo, a gente tem tecido conjuntivo frouxo, tecido adiposo, que são as células de gordura. E qual que é a função desse tecido ali na hipoderme? Qual é a função dele? Armazenamento, reserva de energia, manutenção da temperatura e proteção. Então, é verdade que se um indivíduo mais gordinho sofreu um acidente e se fosse possível que outra pessoa sofresse o mesmo acidente, idêntico, uma situação, uma hipótese. Então, assim, um acidente com um gordinho, o mesmo acidente com uma pessoa magrinha, que tenha menos tecido adiposo, que tenha menos células de gordura, o magrinho vai se machucar mais porque ele tem menos proteção. É verdade. E assim, outra função é a manutenção da temperatura. Esse tecido adiposo, essas células de gordura, eles isolam, eles atuam como um isolante térmico. Por isso também quem é mais gordinho tem menos frio, é menos sensível a temperaturas do que quem é mais magrinho. Armazenamento e reserva de energia. Tudo que a gente se alimenta, né, o nosso alimento, isso é transformado em energia dentro do nosso corpo. Quando aquela energia é toda utilizada e ainda sobra, essa energia é armazenada em forma de gordura nas células. Então, são essas células adiposas que fazem parte da hipoderme, que armazenam energia, mantêm a temperatura e auxiliam na proteção do nosso corpo. Proteção no sentido de proteção mecânica, proteção a acidentes, proteção a choques, proteção mecânica, nesse sentido. Anexos da nossa pele. Então, a nossa pele tem pelos, que são células mortas, fundidas, queratinizadas. Esses pelos são cheios de queratina, raiz fixada na derme pelo folículo piloso. Então, esse folículo piloso nasce ali na derme, inicia ali na derme, mas ele atravessa a epiderme. Por isso que a gente consegue ver nossos pelos. Músculo eretor do pelo, quando contrai, eleva o pelo. Então, assim, esse músculo, quando a gente está com frio, ele contrai. E aí o pelo se eleva. Para quê? Porque esse pelo elevado é como se o organismo estivesse criando uma outra camada para segurar o calor, para fazer ficar mais difícil de sair o calor ali da minha pele. Por isso, quando tá frio, o músculo eretor do pelo acionado trabalha para elevar o pelo, criando como se fosse uma outra camada, impedindo um pouco mais de sair o calor do nosso corpo. Mais anexos da pele. Unhas. Unhas são também, assim como os pelos, são células mortas e queratinizadas. Função das unhas: auxiliar na preensão, na pega, manipulação e proteger a ponta dos dedos. Mais anexos, glândulas sebáceas. Glândulas sebáceas produzem sebo. Localizadas na derme, secretam substância que promove hidratação da pele. Então, o sebo produzido pela glândula sebácea vai hidratar a minha pele, vai proteger a minha pele. Glândulas sudoríparas são aquelas que secretam o suor, que auxilia na regulação da temperatura corporal, igual eu falei, né, anteriormente. O suor, eliminado pela glândula sudorípara, ele vai ser evaporado na superfície da pele e a hora que ele é evaporado, a pele perde calor, o corpo perde calor. Então, quanto mais alta a temperatura, mais suor para tentar fazer com que o corpo volte à temperatura normal. Mais um desenho da epiderme com poros, pelos que saíram da derme chegaram até aqui, terminações nervosas.
a derme com as glândulas sudoríparas, sebáceas, né? O músculo eretor do pelo, folículo piloso e a hipoderme com veias, artérias e tecido adiposo. Quando a gente faz um corte muito superficial, se esse corte não sangrar, às vezes um corte de estilete, às vezes um corte com uma folha de papel, não sangra, quer dizer que foi um corte só na epiderme, na primeira camada da pele. Agora, quando sangra, é porque já atingiu a derme. Então, assim, a epiderme não tem vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos podem chegar até ela vindos da derme. Mas se eu tiver um corte que não sangrou, vai ser um corte só na epiderme, na camada mais superficial. Se sangrou, é porque alcançou uma camada mais profunda da pele. Mais uma figura aí com a camada queratinizada, queratina, produzidas pelos queratinócitos, a epiderme, a primeira camada da célula, da pele, a glândula sebácea que produz o sebo, a tela subcutânea, os vasos sanguíneos que já estão lá na hipoderme, glândula sudorípara que elimina o suor para a superfície, e a derme, que é essa camada já mais densa abaixo da epiderme. Gente, é isso, o sistema tegumentar. A nossa próxima aula é sobre o sistema cardiocirculatório.